meus amores, estamos de volta com o seu canal O Fundamento, onde juntas vamos aprender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras, vamos nos aprofundar nos ensinamentos do Senhor Jesus e levar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Fica comigo no vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a compartilhar o poder da Palavra de Deus. Aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Novo Nascimento, e no vídeo anterior eu deixei vocês aí com um questionamento, né, com relação ao Novo Nascimento. A pergunta principal é: tu sabe por que tu precisa nascer de novo? Toda vez que a gente estuda o Novo Nascimento, 4 perguntas a gente precisa se fazer. A primeira é: para que eu preciso nascer de novo? Por que eu preciso nascer de novo? Como nascer de novo? E o que fazer para nascer de novo? Então, são essas 4 perguntas que nós vamos discutir aqui. Eu vou responder elas para vocês com base bíblica e vocês aí então vão pela primeira vez entender a verdadeira razão do porquê nascer de novo. Porque é muito simples, é muito fácil eu chegar e dizer para vocês: vocês precisam nascer de novo, vocês precisam ser uma nova criatura, vocês precisam nascer de Deus. É fácil eu ensinar isso para vocês, mas se eu não explicar o porquê, vocês eu preciso nascer de novo, mas é aquele entendimento superficial, aquele conhecimento intelectual. Não é o entendimento espiritual. Eu tenho que nascer de novo, mas não, eu tenho que nascer de novo porque o meu pastor disse que eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo porque eu aprendi assim, porque é o correto, porque é o que a Bíblia diz. Mas, meus amores, pensa, como é que tu vai nascer de novo se tu nem entende o que isso quer dizer? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês aprendam. Por isso, fica ligadinho nos vídeos. Assista o anterior se você ainda não assistiu, preste atenção no vídeo de hoje e nos próximos que vamos dar continuidade, porque vai ser muito importante, porque de nascer de novo depende a tua salvação. A tua salvação não depende de tu ser um religioso, a tua salvação não depende de tu falar de boca que crê em Deus, que crê em Senhor Jesus, a tua salvação não depende de tu estar numa igreja. A tua salvação não depende de tu ter um título, eu sou isso, eu sou aquilo. A tua salvação não depende do tempo de igreja que tu tem. Não depende da igreja que tu frequente. Não depende das experiências que tu diz que teve com Deus. E pode até ter tido um milagre, uma bênção. Não depende de tu ter tido bênçãos da parte de Deus. A tua salvação não depende de nada disso. Não depende daquilo que tu faz ou deixa de fazer. Depende de tu nascer de novo. E para nascer de novo tu tem que entender. E é isso que a gente vai entender hoje. Então vamos lá. A primeira pergunta é a mais simples de responder. Eu sempre digo, a primeira e a última são as mais simples. As duas do meio é que são as que vão exigir da gente muito ensinamento, muito estudo e muito prestar atenção. Então, vamos responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é: para que eu tenho que nascer de novo? Tudo isso partindo do princípio que Jesus disse que Nicodemos tinha que nascer de novo se ele quisesse ser salvo, se ele quisesse ver o reino de Deus, se ele quisesse entrar no reino de Deus. Então, partindo daí, a gente já sabe que Nicodemos não estava no reino de Deus e nem estava vendo, ou seja, Nicodemos não estava salvo. Então, Jesus vai logo e fala para ele: quer ser salvo? Nasce de novo. Então, vamos lá. Para que eu preciso nascer de novo? A resposta já está aqui. O Senhor Jesus já disse para Nicodemos: tu quer ver o reino de Deus? Tu quer entrar no reino de Deus? Tu quer ser salvo? Nasce de novo. Então a primeira pergunta é simples: para que eu preciso nascer de novo? Para ser salvo. Se tu disse que era isso para ser salvo, 10 para ti. Nota 10, porque realmente
Para ser salvo eu preciso nascer de novo. Então essa é a primeira resposta. Agora vamos para a segunda, para a principal delas. A segunda e a terceira são as principais. A segunda pergunta, vocês lembram? Por que eu preciso nascer de novo? Por quê? Eu preciso. Mas não é a mesma coisa para ser salvo? Não. Para que nascer de novo é para ser salvo. Agora, por que eu tenho que nascer de novo para ser salvo? Por quê? Qual a razão? Qual a razão? Qual a necessidade de ter que nascer de novo? Peraí, eu já não estou aqui? Eu já não nasci? Eu já não nasci do meu pai, da minha mãe? Eu tenho a idade que a gente tem. Eu tenho 40 anos. Tu tem 20 anos. Tu tem 30 anos. Tu tem 50 anos. Eu já nasci. Como assim? Por que eu tenho que nascer de novo? Questionem-se, perguntem-se. Porque aí, quando tu te questiona, quando tu te pergunta, tu vai buscar as respostas no lugar certo, na Bíblia. Ninguém vai chegar e dizer pra ti, tu tem que nascer de novo, porque isso, porque aquilo, porque tu tem que fazer isso, porque tu tem que sacrificar, porque tu tem que agir a tua fé, porque isso, porque aquilo. Desvia o foco do verdadeiro ensinamento de Jesus, que é o Evangelho. Questione-se, pergunte-se, medite na Bíblia perguntando. Então vamos lá. Por que eu e tu precisamos nascer de novos para ser salvos? Vamos entender isso? Vamos entender essa pergunta? Preparem-se. Abra o seu entendimento. Deixa agora achismo, deixa agora o entendimento que tu acha que tem. Esquece agora tudo aquilo que tu sempre ouviu, tudo aquilo que te ensinaram. E vamos ver o que a Bíblia ensina? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Vamos lá. Para entender o novo nascimento e o porquê temos que nascer de novo, temos que voltar na origem de tudo. Temos que voltar ao início de tudo. E é isso que Jesus quis mostrar para Nicodemos, que ele ainda não estava entendendo. Ele não havia entendido. Mestre em Israel, ensinava a lei, ensinava a Torá, mas não entendia. E nem tu e nem eu também entendíamos. Eu também não entendia. Como dizia Paulo, éramos ignorantes até que a palavra de Deus nos abriu a visão, nos abriu o entendimento. O Espírito Santo, né, pela graça de Deus, abriu o nosso entendimento. E é isso que a gente vai aprender. Então vamos lá, vamos entender. Vamos voltar à origem de tudo. Vamos voltar aonde? A Gênesis. Adão e Eva. Ai, não acredito. Falar de Adão e Eva, história para criança. Meus amores, sem Gênesis, sem Adão e Eva, não existe história. Sem Adão e Eva, sem Gênesis, não existe mundo. Não existe eu e tu. Por isso que a gente tem que voltar lá, em Adão e Eva. Vamos entender. Eu não vou ler os versículos, porque a grande maioria sabe. Eu vou só explicar um pouquinho do contexto e a gente vai entrar na resposta do porquê a gente tem que nascer de novo. Vocês lembram que Deus preparou, criou céus, criou terra e criou o homem, criou Adão e Eva, e a gente vai entrar com muita profundidade nessa criação, não sei se nesse vídeo ou no próximo, mas a gente vai entrar com muito detalhe para vocês ir descobrindo a perfeição do nosso Deus. E Deus cria o homem e coloca eles no jardim e diz, ó, isso aqui é tudo teu. Falou para Adão, né? Isso aqui é tudo teu, tu foi criado para dominar, tu foi criado à minha imagem, à minha semelhança, para dominar tudo isso aqui. E tu pode fazer o que tu quiser, tu faz aquilo que tu quiser, come o que tu quiser, tudo é teu. Só não toca ali, não toca naquela arvorezinha ali, no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá uma ordem ao homem. Ele deixa tudo à disposição do homem e ele dá uma ordem. Não toca ali. E o homem toca o barco, segue vida,
aí a gente sabe o que aconteceu, a gente conhece o final dessa história. Porque Deus deu essa ordem para não tocar e ele disse a consequência de tocar ali. Ele deu a ordem e ele, depois da ordem, disse: se tu tocar, se tu comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Veio a ordem e seguido da ordem veio uma consequência caso essa ordem fosse desobedecida, caso essa ordem fosse quebrada. Certamente morrereis. Essa palavra morrereis na Bíblia, essa palavra morte na Bíblia, ela no original hebraico significa separação. Em outras palavras, o Senhor Jesus disse assim: vocês vão morrer. Ou, perdão, Deus disse assim: se vocês tocar ali, vocês vão morrer. Vocês vão se separar de mim. Morte significa separação. Significa também inimizade. Tem vários significados aquela palavra no original: morte, separação, inimizade. E tudo isso vocês vão entender mais na frente quando eu for explicar o motivo pelo qual o Senhor Jesus veio morrer na cruz, né? Que hoje ninguém entende isso, entendem superficialmente. Ele veio morrer para me perdoar dos meus pecados. Gente, vocês vão ver que às vezes quando eu estou ensinando, às vezes eu falo assim desse jeitinho, mas é o meu jeito de ensinar, porque eu gosto que fique muito gravado na mente de vocês. Para quem já me conhece, sabe que eu sou meio assim, irônicazinha na hora de ensinar, mas é uma maneira de fazer com que vocês vão entender. E é com amor. É com amor por vocês e com grande temor a Deus. Então, por isso que eu falo mesmo. E eu vou falar, e eu vou ser muito dura. E quem quiser ouvir, vai ouvir e vai ter o privilégio de conhecer a verdade das Sagradas Escrituras, conhecer a Deus. Também quem não quiser, eu não posso fazer mais nada. Eu só posso ensinar. Então, vamos lá. Então, Deus deu a ordem e se essa ordem fosse desobedecida, haveria uma consequência gravíssima. E uma coisa que a gente precisa entender, que mais na frente a gente vai estudar os atributos de Deus, para a gente entender quem Deus é, e vocês precisam entender isso, porque a gente está cansado de ouvir ensinamentos com relação Deus é amor, Deus te entende, Deus é amor, não, Deus vai abençoar, não, Deus sabe. Ei, esse aí não é o Deus da Bíblia. Deus entende e sabe daquilo que ele deixou escrito. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E Deus, um dos atributos de Deus é que ele é soberano e ele não pode mentir. Ele não pode voltar atrás em algo que ele falou. Ele não pode voltar atrás em algo que ele disse. Nós, seres humanos, vamos conhecer um pouquinho de Deus? Nós, seres humanos, temos isso. E é um grave defeito. É um grave defeito. Em algumas situações, pode até ser uma certa humildade, voltar atrás no que falou, errou, se arrependeu. Mas nós, seres humanos, com a nossa natureza caída, nós temos esse grave defeito de sempre se arrepender e voltar atrás em coisas que a gente fez ou falou. Claro, quando a coisa é ruim, é bom a gente voltar atrás e se arrepender, mas a gente muda muito de ideia, a gente muda muito, às vezes, de opinião. Se o fulano falou uma coisa, tu concorda com aquela pessoa e tu volta atrás. Se tu achava que o amarelo era mais bonito, vem alguém e te diz que o verde é mais bonito, realmente, o verde é mais bonito. Nós, seres humanos, temos esse defeito. A gente costuma sempre voltar, às vezes, atrás em coisas que dissemos, falamos, pensamos, ideias, opiniões.
Às vezes isso é bom, mas muitas vezes isso é ruim, não fala bem da gente. A gente tem que ter as nossas convicções, a gente tem que ter os nossos princípios, ser humilde, claro, para reconhecer quando a gente erra e voltar atrás naquilo que é errado. Mas Deus erra. Vocês acham que Deus é como a gente, que erra para se arrepender e para voltar atrás? Vocês acham o quê? Não, Deus é perfeito, Deus não erra. O que Ele falou está falado. Então, para a gente entender um pouco desse atributo de Deus, que Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende, Ele não, embora às vezes tenha alguns versículos que parece dar a entender isso, mas isso é porque é falta de entendimento na hora de estudar a Bíblia no original hebraico. Algumas palavras são usadas como Deus se arrependeu de criar o homem, Deus voltou atrás. Não é nada disso, Deus não se arrependeu de criar o homem, Deus não voltou atrás naquilo que Ele disse ou pensava. Mas é a palavra que foi usada na hora de traduzir a Bíblia, para o português, para o espanhol, para o italiano, para o idioma que for, é que eles procuraram a palavra mais parecida com o original para colocar ali. E às vezes dá um entendimento errado. Mas por isso que quem se aplica a querer, se dedica, tem o desejo de ensinar a Bíblia para as pessoas, tem que aprender certo. Por isso que a gente tem que estudar no original, as palavras-chave no original, no grego, no hebraico, para que a gente venha ensinar as pessoas da maneira mais correta possível. Então, Deus não erra, Deus não volta atrás. Então Deus disse para Adão e Eva, se vocês tocar, vocês vão morrer. E Ele não é um Deus de, Adão e Eva comeu, ai, tadinhos, né? Ignorantes, pobrezinhos. Ah, bom, vou perdoar, tá bom, dessa vez vocês não vão morrer, tá? Dessa vez eu vou perdoar, mas aí da próxima vez, aí não. Deus não é assim. E sabe por que Ele não é assim? Porque Ele não pode ser assim. Deus não volta atrás. Em primeiro lugar, porque Ele não erra. Ele é soberano, Ele é absoluto, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele fala é a verdade, porque Ele é a própria verdade. Então, Ele não pode. A essência de Deus é... Eu vou ensinar isso com mais detalhe para vocês na frente, mas é só para vocês entenderem isso agora, porque isso faz parte do novo nascimento. A essência de Deus, Deus é um ser tão perfeito nele mesmo, tão completo nele mesmo, que ainda que Ele quisesse, pelo grande amor que Ele tem a mim, a ti, ainda que Ele quisesse, não, mas eu amo a Aline, eu amo a Aline, eu amo muito ela, e ainda que Ele quisesse, isso é para vocês entenderem um pouquinho de quem é Deus, ainda que Ele quisesse falar assim, não, dessa vez eu vou deixar esse erro dela, dessa vez eu vou deixar assim, ainda que Ele quisesse, Ele não pode. Ele não pode porque Ele não é poderoso o suficiente? Claro que Ele é poderoso, soberano. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas a essência dEle, a perfeição dEle não permite que Ele volte atrás. Por quê? Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito no que Ele faz, então não tem como Ele voltar atrás, porque tudo o que Ele já fez foi perfeito. Se Ele disse, se tu tocar aqui, tu vai morrer, aquilo ali foi perfeito. Então não tem como Ele voltar atrás. Ele não pode fazer isso, porque voltar atrás contradizeria. Como é isso? Às vezes tem umas palavras difíceis. Se Ele voltar atrás, ia contradizer tudo aquilo que Ele é. Vocês conseguem entender isso? Então, nem que Ele quisesse passar a mão na cabeça, ai, tadinho de Adão e Eva, né? Pecar, pobrezinho, né? Só os dois, não entende nada. Vou passar por cima dessa vez. Ele não pode fazer isso. Porque se Ele fizer isso, Ele vai contradizer tudo aquilo que Ele é. E não tem como. Então, isso é só para vocês entenderem um pouquinho. De que quando Deus fala, Ele cumpre. Acontece. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre, acontece. E isso foi o que aconteceu. Quando Adão e Eva desobedecem a ordem de tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, na hora, mas foi na hora que aconteceu a morte espiritual. Eles morreram. Eles morreram
fisicamente? Não. Embora o ser humano tenha sido criado para ser eterno, Adão e Eva haviam sido criados para serem eternos, como Deus. Tudo que Deus cria é para ser eterno. A nossa alma é eterna, né? A nossa alma é eterna, mas o homem completinho, corpo, alma e espírito, que a gente vai ver no próximo vídeo, ele foi criado para ser eterno, corpo, alma e espírito. Mas quando ele desobedece e o pecado entra no mundo, a desobediência entra no mundo, essa lei de o homem ter sido criado para o corpo, esse corpo que a gente toca, vê, fala, ouve, come, que foi criado para ser eterno, isso se perdeu. Quando o homem pecou, a morte entrou sim, eles não morreram na hora, mas a morte física entrou. Eles perderam essa eternidade do corpo físico, esse corpo, porque se tornou um corpo morto, um corpo caído, um corpo perdidos, mortos em delitos e pecados. Então, o ser humano começou a morrer. As células começaram a se degenerar, começamos a envelhecer, e aí a gente chegou como a gente está hoje, o ser humano vive aí até 70, 80 anos, 90, enfim, morre, o corpo virou um corpo pecaminoso, então aí um corpo passível de doenças, enfermidades, enfim, a morte entrou, a morte física entrou, mas não foi simplesmente a morte física que entrou, a morte principal que entrou no mundo através de Adão e Eva foi a morte espiritual. Deus disse, se tocar, vocês vão morrer. Eles tocaram e eles morreram. Morreram ao longo prazo, fisicamente, mas espiritualmente foi na hora. Na hora eles morreram espiritualmente. E aí entrou dentro do ser humano toda a maldade. Entenda, meus amores, pensa. Deus disse, não toca no fruto do conhecimento do bem e do mal. Não toca ali, eu sei o que eu tô falando para vocês, não toca ali, porque se vocês tocar ali, vai ser a morte de vocês, física e sobretudo espiritual, vocês vão se separar de mim, vocês vão se separar, vocês vão se tornar meus inimigos. Por quê? Porque o mal vai entrar em vocês. Adão e Eva só conheciam o bem, eles só conheciam o que era bom, a pureza, a beleza, as coisas boas. Mas aí, quando eles tocaram no fruto, o mal entrou. E a gente vai ver isso com bastante detalhes, que ali na hora entrou o orgulho, entrou o egoísmo, entrou a acusação, entrou o medo, entrou as dúvidas, entrou tudo de ruim. Entrou em Adão e Eva quando eles pecaram, desobedecendo, e a morte entrou no corpo deles. Agora eles eram pessoas mortas. Como mortas? Se eles até tiveram filhos, continuaram vivos, foram expulsos do jardim, tiveram filhos, tiveram Caim e Abel, e tiveram Sete, tiveram outros filhos, e a população continuou através deles. É o que eu falei, a morte física foi a longo prazo, mas a morte espiritual, foi no ato, na hora. Deus falou, ele cumpriu. Então, meus amores, agora estava Adão e Eva mortos espiritualmente, mortos, fisicamente vivinhos, comendo, bebendo, conversando, tendo filhos, formando uma família, mas mortos espiritualmente diante de Deus, separados de Deus, inimigos de Deus, inimigos. E a gente vai falar muitos detalhes sobre isso. A gente vai ficar indo e voltando nessa história de Adão e Eva, para vocês terem um entendimento bem completo do que é a morte espiritual. Mas aí então vamos lá. Lembra da pergunta? Ou já esqueceram? Do porquê temos que nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos,
Nicodemos, para tu ser salvo, tu tem que nascer de novo. Nascer? Mas eu tô vivo. Estão pensando? Como nascer de novo, voltar pro ventre da minha mãe? Porque eu tô vivo, eu já sou até velho. Como? Não tô entendendo, mestre. Aí, o que eu acabei de ensinar a vocês? Adão e Eva morreram. Nicodemos, quer ser salvo? Nasce de novo. Por que eu tenho que nascer de novo? Porque nós estamos mortos espiritualmente diante de Deus. Essa é a resposta da segunda pergunta do ensino do novo nascimento. Mas por que eu tenho que nascer de novo? Porque tu tá morto espiritualmente diante de Deus. Todos nós, meus amores, herdamos a morte espiritual de Adão e Eva. Ai, que loucura é essa? Da onde tu tirou isso? Daqui. Nunca ninguém te ensinou isso, né? Nunca tu teve esse entendimento. E é isso que eu quero que vocês entendam. Nós nascemos mortos, espiritualmente separados de Deus. E eu já vou mostrar isso aqui nos versículos bíblicos para vocês. Isso não é da minha cabeça não, meus amores. Eu repito, nós estamos aqui ensinando da parte de Deus e diante dele com grande temor. Ensinar um novo nascimento é o ensino mais glorioso. E quem é capaz de ensinar isso? O próprio Paulo disse: caramba, nós somos o bom perfume de Cristo. A gente leva o bom perfume de Cristo, os ensinamentos, mas quem é capaz de ensinar o Evangelho de Cristo? Meus amores, ninguém é capaz de fazer isso se não for na dependência do Espírito Santo, no temor de Deus, no temor diante dessa palavra. Por isso que esse estudo do novo nascimento, de vocês entenderem o novo nascimento, depende da salvação de vocês. Às vezes eu me emociono e vocês vão ver, eu me emociono muito, e isso não é emocionalismo, não é sentimentalismo, é emoção de temor de estar diante desse Deus ensinando para vocês aquilo que Ele quer que eu ensine, porque isso é a única maneira de vocês serem salvos. E esse é o nosso desejo nesse canal, ensinar o fundamento da salvação para vocês. Então, vocês vão ver que às vezes eu falo com muita veemência, com muita firmeza, eu me expresso dessa maneira, porque é a minha maneira de ensinar, é a minha maneira de poder expressar para vocês o entendimento bíblico, a verdadeira sabedoria das Escrituras para a salvação. Então, meus amores, por que nós temos que nascer de novo? Porque estamos mortos, nascemos mortos espiritualmente, separados de Deus, inimigos dele, e a Bíblia mostra isso. Até um bebezinho que nasce lá no hospital agora, aquele bebezinho que está nascendo lá no hospital agora, este bebezinho está nascendo morto espiritualmente. Nossa, mas isso é muito duro de se ouvir. É a verdade. É a verdade bíblica que quanto antes tu entender e tu aceitar, tu vai entender a razão pela qual tu tem que nascer de novo, a razão pela qual tu precisa de um Salvador, porque tu tá morto espiritualmente. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que as pessoas não querem ouvir a verdade? Que é difícil sentar aqui diante dessa câmera e ensinar a verdade para vocês porque as pessoas não querem ouvir, porque essa verdade é dura. Essa verdade desmascara todo o engano que a gente sempre ouviu, todo o engano que a gente sempre viveu. Essa verdade desmascara aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu penso que eu sou uma pessoa muito boa. Que Deus tem que me abençoar, que Deus tem que me responder, porque eu sou bom, porque eu faço bom, eu não faço mal para ninguém, e porque eu sou uma excelente pessoa, e porque eu obedeço a Deus, porque eu estou na igreja.
E a Bíblia mostra completamente o contrário. A Bíblia fala que nós nascemos mortos espiritualmente. Claro, aquele bebezinho que nasce lá no hospital, ele tem uma vida física. Ele tem uma vida física. Lembre-se, nós não estamos aqui falando de vida física, corpo físico. Nós estamos aqui falando de vida espiritual, novo nascimento, nascer de novo para ser salvo. O que vai ser salvo? O teu corpo ou é a tua alma? Nós não estamos falando aqui de corpo físico. Fisicamente, humanamente, estamos vivos. O bebezinho que nasceu lá, nasceu vivo. Estamos falando espiritualmente. Logicamente que o bebezinho lindo que está nascendo lá no hospital, maravilhoso, purinho, 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 purinho. Jesus disse, o reino de Deus é das crianças. Eles são purinhos. Então, se eles morrem bebês, se eles morrem até atingirem a idade do conhecimento do bem e do mal, eles são salvos, eles não sabem o que fazem, eles são mauzinhos, né? Porque as crianças já nascem mauzinhas, desobedientes. Tu alguma vez já teve que ensinar o teu filho se comportar mal? Não, né? Tu tem que ensinar ele a se comportar bem, porque mal ele já se comporta, né? As crianças são rebeldezinha, tudo que tu diz pra ela, não faz, ela vai lá e faz. Fala pra ela, não, parece que ela ouviu, faz. Sim, ela vai lá e faz. Tudo que tu ensina, ela vai lá e faz o contrário. Por que, meus amores, isso? Às vezes tu te pergunta assim, nossa, por que essas crianças às vezes são tão rebeldes, são tão agitadas, são isso, são aquilo, são respondonas, mal educadas? Por quê? Porque elas, assim como eu e tu hoje, que já estamos velhuscos, né? Mas assim como elas, nós também todos nascemos mortos, separados de Deus, separados do bem, espiritualmente falando. Fisicamente, tudo perfeito, mas espiritualmente mortos, separados de Deus, inimigos de Deus, querendo distância dele. E as crianças já nascem assim. Então hoje tu pode entender por que muitas das crianças são rebeldes. Muitas das crianças já vêm desde pequenininha desobedientes. Porque herdamos essa morte espiritual, essa desobediência de Adão e Eva. Só para ficar claro, repetindo, as crianças que até atingirem uma idade de maturidade espiritual para entender o bem e o mal, o mesmo bem e o mal que Adão e Eva vieram a entender lá no jardim, quando tocaram na árvore, no fruto, até que a criança atinja isso, ela é pura, ela é inocente. Se ela morre, se acontece alguma coisa, se o arrebatamento da igreja acontecer, é claro que ela vai subir, é claro. Tem pessoas que me perguntam, mas se as crianças nascem mortas espiritualmente, então significa que elas estão condenadas? Claro que não. Porque criança é pura, criança é inocente, criança não tem discernimento de bem e de mal. Até que ela atinja a idade desse conhecimento do bem e do mal, como Adão e Eva tiveram, como eu e tu hoje temos, né? E que isso nos torna pecadores, passíveis de condenação eterna, passíveis do inferno. Essa é a verdade bíblica. Mas então vamos lá. Aonde que fala na Bíblia que nós nascemos mortos espiritualmente? Para que vocês vão entender o porquê Jesus disse para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Nicodemos, tu tá morto. Tu tem que nascer de novo se tu quer ser salvo. Vamos ver isso na Bíblia, onde que está escrito? Abre comigo lá no livro de Romanos, tá? A gente vai caminhar pelas Sagradas Escrituras. A gente vai meditar. Deixa eu tirar aqui minhas anotaçõezinhas. Gente, a minha Bíblia é cheia de anotação. Se vocês verem a minha Bíblia, eu tenho ela há mais de 20 anos. É nela que eu estudo, é nela que eu medito. Então, ela tem muita coisa anotada. Então, cada vez que eu estou estudando, eu vou anotando alguma coisa. Então, se vocês verem cair algum papelzinho de vez em quando, é os meus estudos, minhas anotações. E eu não me envergonho da minha Bíblia. Ela tá bem feinha. Toda riscada, toda rabiscada. Mas eu não tô aqui para mostrar uma coisa para vocês linda, perfeita, com perfeição. Nada disso. Eu tô aqui para mostrar para vocês que para me ensinar, eu tenho que aprender. Eu não posso chegar aqui e falar coisa da minha cabeça. Bobagens para vocês. Coisas
de motivação para vocês. Vocês têm que ser assim, vocês têm que ser assado, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Tu pode tudo, Deus é contigo, Jesus te ama. Eu não posso chegar aqui e fazer isso. Eu tenho que chegar aqui e ensinar a verdade para vocês. E para ensinar a verdade eu tenho que estudar. Por isso que a minha Bíblia é uma Bíblia de quem estuda. E eu não estou falando isso para me orgulhar, eu estou falando isso diante de Deus com grande temor, porque ai de mim, se eu não aprender primeiro para vir ensinar para vocês mentira, bobagem, enganos, ai de mim. Eu tenho muito temor do que a palavra de Deus fala, que ai daquele que não pregar o evangelho como tem que pregar. Ai daquele que acrescentar ou tirar um tio dessas palavras. E eu tenho muito temor. E ai de mim se fizer isso. Então, vamos lá. Vamos entender aonde a Bíblia nos mostra. Porque a Bíblia, é na Bíblia que está todas as respostas. Por isso, quando alguém te ensina alguma coisa, fala alguma coisa para ti, não acredita de cara, não. Vai te certificar de que está escrito aqui? Vai te certificar. Isso é o correto. Eu sei que tem gente que não gosta de ser questionado. Eu sei que tem gente que diz que a gente tem que ouvir e obedecer 100% o que o homem de Deus fala. Mas não esqueçam, são homens. Homens passíveis de erro, de falhas. Muitos por serem enganados também, por serem sinceramente enganados. Muitos têm uma boa intenção, embora a boa intenção não baste. Mas muitos também ensinam errado porque querem, de propósito, porque têm interesses. Então, não acredite em tudo que te ensinem. Vá te certificar de que está escrito. Uma vez, Paulo disse que ele foi numa determinada igreja pregar o evangelho, e aquelas pessoas conheciam as escrituras e elas tinham tanto zelo pelas coisas de Deus, porque elas queriam aprender certo, porque de aprender certo depende a salvação, depende o crescimento espiritual. Então, que aquelas pessoas, tudo que Paulo ensinava, elas iam se certificar. A Bíblia chama eles dos irmãos de Bereia, da cidade de Bereia, os bereianos, que tudo que Paulo ensinava, eles iam ver. Peraí, Paulo, vamos ver se está escrito aqui. Ah, está escrito, é isso aí, pode continuar, Paulo. Isso é o correto a ser feito. Isso é uma pessoa nascida de Deus, que tem zelo pela verdade, que quer aprender a verdade, porque sabe que da verdade depende a salvação dela, então ela vai se aplicar a ouvir essa verdade. Peraí, gente, acho que apagou a luz aqui. Aí, vamos clarear aqui para dar certo. Tem muita, acabou a bateria. Não tem problema, fica sem luz mesmo. O importante é a palavra ser ensinada. Então, esquadrinhe as escrituras, procure o entendimento certo, correto das Sagradas Escrituras para não aprender errado. Meus amores, o preço de aprender errado é caríssimo. O preço de aprender errado é caríssimo. Custa a tua alma, custa a tua salvação. Então, não creia em qualquer coisa que te ensinem, ainda que pareça lindo, ainda que pareça a coisa mais linda que existe. Vá nas escrituras esquadrinhar, porque o preço de aprender errado é caro, é duríssimo. E o preço que vai pagar aqueles que ensinam errado, esse então, sem palavras para descrever. Então vamos lá. Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Por quê? Porque tu tá morto. Aonde a Bíblia fala isso? Em primeiro lugar, porque Deus falou. Se tu tocar, tu vai morrer. E agora a gente vai para o livro de Romanos, no capítulo 5, o versículo 12. Lembrando que eu gosto sempre de falar para vocês que medite no livro de Romanos, porque o livro de Romanos é o evangelho em cápsula. Tudo o que precisamos saber sobre o evangelho, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a condição espiritual humana,
está no livro de Romanos. Meus amores, cristão que não medita, que não entende o livro de Romanos, a gente pode duvidar que seja cristão de verdade. Medite no livro de Romanos. Então diz assim, Romanos capítulo 5 e versículo 12. É importante vocês meditarem no capítulo 5 todo, mas eu vou ler o versículo aqui que prova a morte espiritual. Que eu e tu nascemos mortos. Que até as criancinhas que estão nascendo agora nascem mortas espiritualmente. Não vão sair por aí depois dizendo que a Aline disse que nós estamos todos mortos e não sei o quê. Fisicamente estamos vivos, lindos, maravilhosos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Pouquíssimas qualidades, mas uma ou outra a gente tem. Mas espiritualmente todos mortos. Sem exceção. Sem exceção, todos mortos. E olha só como a Bíblia prova isso pra gente. Portanto, isso é Paulo falando, tá? Só Paulo, o apóstolo Paulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E por isso todos pecaram. Que o Espírito Santo dê o entendimento do que isso aqui significa. Porque de entender isso aqui, de entender a tua condição espiritual diante de Deus, que é de morto espiritualmente, depende o teu novo nascimento, depende a tua salvação, depende a tua vida eterna. Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui? Não precisa nem explicar, tá tão claro, tá mais claro que a água, impossível. Mas vamos explicar? Eu quero explicar, eu quero explicar. Porque eu quero que vocês entendam assim, com detalhe. Olha o que está escrito aqui. Paulo disse assim, por causa de um homem. Quem foi esse homem? Adão. Adão pecou. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a morte. E olha o detalhe. E essa morte que entrou no mundo, essa morte que Adão sofreu quando ele pecou, que ele morreu, esta morte, está escrito aqui, passou para todos os homens. Por isso, portanto, todos pecaram. Agora, meus amores, vocês conseguem entender por que somos tão pecadores, porque somos tão cruéis, porque somos tão maus, porque nascemos mortos espiritualmente, nascemos separados de Deus, nascemos inimigos de Deus, separados da bondade, separados do amor de Deus, separados de tudo aquilo que é bom, de toda a essência gloriosa de Deus. Nós nascemos mortos, separados, inimigos de tudo isso, por causa de Adão. Herdamos essa morte dele. Por isso pecamos. Não pecamos e morremos. Não, herdamos a morte de Adão, por isso agora pecamos. Adão foi o primeiro homem a pecar e morreu. Agora, por causa da morte de Adão, ele passou essa morte pra gente e agora a gente peca porque nascemos mortos espiritualmente. E quanto antes tu entender isso, quanto antes tu aceitar esta realidade, que tu é morto espiritualmente e que por isso tu precisa nascer de novo, mais fácil vai ser para ti.
mais rápido tu vai nascer de novo, mais rápido tu vai ter o entendimento de quem é Deus, de quem é Cristo e do que Cristo veio fazer naquela cruz. Mais rápido tu vai crescer espiritualmente, mais rápido tu vai adquirir o entendimento das Sagradas Escrituras, tu vai adquirir a mente de Deus, a mente de Cristo. Meus amores, estamos mortos. Vamos entender, para terminar o vídeo de hoje, para não ficar muita coisa para vocês ficar pensando e meditando, e meio revoltadinhos comigo, mas não importa. Se tu ficar revoltado comigo, bom sinal. É sinal de que tu tá pensando, de que tu entendeu, só não quer aceitar. Sabe? Porque quando a pessoa concorda muito fácil, é porque na verdade para ela não teve valor nenhum. Agora quando ela fica assim, não, mas isso aí, não pode ser isso, tal. Quando ela começa a se questionar, é sinal de que ela entendeu, ela só não quer aceitar. Mas com o tempo ela vai acabar aceitando. Então, pra gente encerrar o vídeo de hoje, para ficar uma coisa muito clara para vocês, vamos entender como se deu esse passar da morte. Por quê? Porque nós nascemos mortos espiritualmente, e isso significa que estamos separados de Deus, somos inimigos de Deus, e significa que nascemos condenados ao inferno. Isso é o que o Evangelho ensina. E vocês têm que entender isso e crer nisso. Nascemos condenados ao inferno porque herdamos essa morte de Adão. Aí tu pode me dizer assim, mas que culpa eu tenho? Se Adão pecou e morreu e eu herdei essa morte dele, que culpa eu tenho? E isso aí eu vou explicar para vocês no decorrer dos estudos. Que aí entra Cristo na história. Aí entra. Porque realmente eu e tu não temos culpa do que Adão e Eva fizeram. Nós herdamos dele. Adão era o nosso primeiro representante. Ele era o nosso pai. Adão e Eva são os pais da raça humana. Eles são os nossos pais, carnalmente falando, né? Eles eram para ser nosso representante. Mas eles falharam. Tu já parou para te perguntar se tu faz o questionamento correto? Nascer de novo, de novo. Nascer de novo significa uma segunda vez? Quando tu faz algo errado, tu tem que fazer de novo para que na segunda vez saia certo. Espiritualmente falando, é isso aí que aconteceu. O nosso primeiro representante, Adão, que era o nosso pai, fez tudo errado. E nós herdamos a consequência do que ele fez errado, que foi a morte. De Adão, nós herdamos a morte eterna. Aí entra quem na história? Cristo. Porque assim como eu não tenho culpa do que Adão fez e nasci morto, e por isso eu peco e sou pecador e vou para o inferno por causa de Adão, aí entra Cristo na história. Adão me deu a morte eterna. Cristo veio para me dar o quê? A vida eterna. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E a gente vai falar sobre isso daqui para frente. Então, vamos entender como se deu essa morte espiritual, porque primeiro vocês têm que entender isso. O que é evangelho? Boas notícias. Para tu dar valor para boa notícia, tu tem que entender a má notícia primeiro. E a má notícia é, tu tá morto. Tu tá morto espiritualmente, e a Bíblia acabou de te mostrar isso. Aceita, tu tá morto espiritualmente. Agora, como que aconteceu essa morte espiritual? Vamos entender. Deus disse assim para Adão e Eva. Adão, Eva, vocês estão aqui no paraíso, vocês têm tudo. Crescei e multiplicai. Tenham muitos filhos para minha glória. A ordem era, né? Não toca ali no fruto, vocês vão dominar sobre todas as criaturas, sobre toda a terra, sobre as criaturas da terra, sobre a vegetação da terra, e vocês vão formar uma família. A família, o plano de Deus, que a gente vai falar bastante sobre isso. Vocês vão criar uma família, vocês vão ter filhinhos, vocês vão criar novos seres vivos para a minha glória. Mas Adão e Eva estavam vivos espiritualmente. Então, o plano de Deus era pai e mãe vivos espiritualmente vão ter filhos vivos espiritualmente para minha glória. Mas e aí Adão faz tudo errado, peca no meio do caminho e morre. Morre Adão e Eva, e aí eles cumprem
a ordem de Deus de crescer e multiplicar e terem muitos filhos. Porém, agora existe um pequeno detalhe, uma pequena diferença do plano original de Deus. O plano original era crescer e multiplicar e tenham filhos vivos para a minha glória. Agora que eles estão mortos espiritualmente, eles têm filhos o quê? Mortos. Então, no momento em que Adão e Eva têm a união deles como casal, marido e mulher, e geram Caim, geram Abel e vão gerando os outros filhos que eles tiveram, que deram início à população da história humana, todos estes filhos de Adão e Eva herdaram essa morte espiritual de Adão e Eva. Meus amores, eu vou deixar vocês meditando nisso hoje, para que o vídeo não fique muito longo, e no próximo vídeo eu vou dar mais detalhes dessa morte espiritual de Adão e Eva, como se deu esse passar de morte espiritual, e vocês vão entender junto comigo essa coisa gloriosa, esse plano glorioso, essa história que é minha e que é tua. Todos os filhos de Adão e Eva, e depois de geração em geração em geração, até chegar ao teu tataravô, o teu avô, o teu bisavô, o teu pai, até chegar a ti e aos teus filhos, todos nós herdamos essa morte espiritual, herdamos de Adão e Eva, porque eles eram os nossos primeiros pais e eles estavam mortos. E automaticamente, ao herdar a morte, herdamos o pecado. A morte espiritual faz com que a gente peque a vida toda. E o pecado me leva para onde? Para o inferno. E aí, quando eu tenho esse entendimento da minha condição diante de Deus, que é de morta espiritualmente, então eu começo a pensar, meu Deus, mas então como que eu saio dessa situação de morte espiritualmente? Aí quem é que entra na história? Entra Ele! Entra Ele! Cristo! Jesus! Ele entra, Ele fala, oh, eu tô aqui! Olha aqui para a cruz, eu tô aqui! Tu crê em mim? O teu primeiro pai fez tudo errado, mas eu vim fazer o certo. Eu vim fazer o certo no teu lugar. Olha para mim. E é isso que a gente vai seguir aprendendo nos próximos vídeos. Meus amores, eu desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo possa trabalhar no espírito de vocês, na mente, no coração de vocês, para que vocês venham começar a ter esse entendimento com muito detalhe do plano perfeito de salvação que as Escrituras, que o Evangelho nos revelam. Eu me despeço de vocês aqui e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.